Pai, nós louvamos o Teu nome, porque este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele, Senhor. Louvamos o Teu nome e também Te louvamos por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta manhã e agora, quando nós vamos meditar na Sua palavra, nós pedimos que o Senhor derrame a Tua misericórdia sobre nós, para que nós possamos transmiti-la e recepcioná-la, Senhor, com fidelidade, para a Sua glória. Amém. Nós estamos estudando Estudamos já o livro de 1 Reis e agora nós estamos estudando o livro de 2 Reis. E hoje nós vamos ver o capítulo 5, de 1 a 14, talvez uma das histórias mais conhecidas do livro de Reis, porque é uma história que a gente costuma, quem é criado na igreja, é uma história que a gente costuma aprender desde criancinha, desde que nós estamos e frequentamos a escola bíblica. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas se disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Bonito esse texto, né? E tem umas coisas muito interessantes. Então vamos à exposição do texto. Então, diz aqui no versículo 1 que Naamã, ele era comandante dos exércitos do rei da Síria, e ele era um homem muito conceituado e muito grande
diante do rei, porque ele era um herói de guerra. E por causa disso, ele tinha muito conceito perante o rei da Síria. A Síria, como vocês sabem, ela fica a norte de Israel. A Síria ficava a nordeste e a Síria ficava a norte. Só que aqui o texto faz uma ressalva. Ele era tudo isso? Então, a gente compreende que ele também era um homem muito rico, porque ele era um herói de guerra e tinha um grande conceito diante do rei. Mas esse texto aqui, ele faz uma ressalva, porém, leproso. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença muito grave, não tinha cura, não tinha tratamento. A pessoa, no meio de Israel, ela era considerada imunda, tanto que ela era expulsa do meio da sua família, da sua comunidade, e ela vivia à margem da sociedade. E no texto das Escrituras Sagradas, a lepra, ela é usada como um sinônimo dos nossos pecados. Então, quando a Bíblia fala que todo homem sem Cristo, ele é como se ele fosse um leproso, é por causa da gravidade e da aparência que essa doença tinha nos tempos bíblicos. E aqui fala que saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina. Então, a Síria venceu uma batalha contra Israel, subjugou Israel. O rei continuou sendo rei, mas ele virou vassalo do rei da Síria. E eles levaram como escrava uma menina lá de Israel, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Quer dizer, essa menina, ela era de Israel, ela era israelita, mas ela foi levada como escrava para a Síria, e lá ela servia a mulher de Naamã. Ela servia a casa de Naamã. E essa menina, ela disse à sua senhora, a mulher de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós já vimos nos capítulos anteriores que, a essas alturas, Elias já havia sido arrebatado aos céus, numa carruagem de fogo, e agora Eliseu era o seu sucessor. Então aqui, embora ela não diga o nome, ela está se referindo ao profeta Eliseu. Ela fala assim: olha, lá em Samaria tem um profeta, e se o meu senhor fosse lá, ele seria curado da sua lepra. Olha a fé dessa menina e a ousadia dessa menina. Então, a mulher consequentemente falou com Naamã, e Naamã foi falar com o seu senhor, quer dizer, ele foi falar com o rei. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha, lá na minha casa tem uma menina que nós trouxemos de Israel, e ela falou que se eu fosse lá, procurasse o profeta lá em Samaria, eu seria curado da minha lepra. E o rei respondeu: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Quer dizer, na realidade, como o rei de Israel era vassalo, ele era subordinado ao rei da Síria, aquilo na realidade era quase como uma ordem. E assim que o rei de Israel vai receber também aquela carta. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. O que são essas vestes festivais? Essas vestes festivais são vestes de festa. Então, os maridos sabem aqui quando tem algum casamento que precisa comprar a veste festival da mulher, né? Ou das filhas, quanto que ele vai desembolsar, né? Então, aqui o rei está mandando 10 vestes, junto com 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Quer dizer, um grande presente ele estava mandando aqui para o rei de Israel. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã. Quer dizer, sou eu que... Olha, ele não está indo por conta dele. Não é qualquer pessoa que está mandando. Sou eu que estou mandando. O rei da Síria. Saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
A menina falou que ele deveria procurar o profeta que está em Samaria. O rei não entrou aqui nessa história. E agora, o que o rei da Síria faz? Manda ele ao rei de Israel. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse... Quer dizer, sabe por que ele rasgou as vestes? Porque ele ficou desesperado. Porque ele sabia que se ele não atendesse aquilo, o rei da Síria teria motivos para romper com ele e, quem sabe, até tirar ele do trono. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Quer dizer, ele tem uma aliança comigo e ele está buscando uma justificativa para romper essa aliança. E por isso ele ficou desesperado, porque a Síria era uma grande potência, possuía um exército poderosíssimo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, quer dizer, assim que o rei rasgou lá, quem viu já passou o WhatsApp e dali a pouco já chegou lá no celular do servo de Eliseu. Senhor, olha o que aconteceu. Ó, irmãos, é só uma analogia, tá? Mas o rádio peão ali se espalhou rapidinho e logo Eliseu estava sabendo que o rei havia rasgado as suas vestes. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu era ousado, né? Eliseu era ousado. Mande ele vir a mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu tinha convicção de que o Senhor agia através dele. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Já pensou essa cena? Todos os vizinhos saíram para ver. Os meninos, as mulheres, todos saíram para ver aquela comitiva lá. Os carros, os soldados. E o poderosíssimo Naamã ali em frente à casa de Eliseu. O que Eliseu faz? Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro. Vamos imaginar ali Eliseu sentado numa poltrona ali, e de repente começa aquele barulho, aquele alvoroço e tal, e alguém fala assim: olha, é Naamã lá com seus carros, lá os seus cavaleiros, etc. E Naamã continua sentado lá na sua poltrona. Não se, Eliseu continua sentado ali na sua poltrona. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lá e fala para Naamã, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Irmãos, vocês acham que Eliseu fez isso porque ele estava desprezando a Naamã? Não. Vocês vão ver depois, na sequência do texto, não hoje, no próximo domingo, daqui 2 domingos, porque domingo não vai ter culto pela manhã. Vocês vão ver que, na realidade, Eliseu fez isso porque ele não estava buscando glória e vantagem para si. Ele estava fazendo isso porque o desejo dele era que só Deus fosse glorificado. Mas não é o tema da nossa mensagem de hoje. Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Quer dizer, o que ele esperava? Ele esperava que Eliseu viesse em sua direção, talvez até se prostrasse diante dele. Era a expectativa que ele tinha. Dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Quer dizer, viesse em minha direção, viesse me receber. Por-se-ia de pé, levantaria os braços, invocaria o nome do seu Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quer dizer, ele imaginou que Eliseu fosse fazer ali uma verdadeira performance para que ele fosse curado. E daí ele continua: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Quer dizer, os rios que nós temos lá em Damasco, que é a capital da
da Síria, né? Não são os rios de lá, as águas, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Quer dizer, ele ficou 2 vezes indignado. Primeiro porque Eliseu não foi em sua direção, não foi recepcioná-lo. Não deu a deferência que ele julgava que ele merecia. E agora manda ele se lavar ali no Rio Jordão, sendo que em Damasco, segundo ele, tinha rios muito melhores, com águas muito mais cristalinas, muito mais potáveis. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Acho que ele foi falando assim, eles vão ver. Eles vão ver. Primeiro que eu chego aqui, o rei, ao invés de me acompanhar, ou de mandar chamar Eliseu, manda eu procurar lá o profeta. E depois chega o profeta, nem me recebe, e manda lá qualquer um dos seus auxiliares lá e me dá essa ordem aqui. E ainda manda eu me lavar aí no Rio Jordão. Que isso? Quem que ele pensa que eu sou? Eles estão perdidos. Então, se chegaram a ele os seus oficiais, ele disseram, quer dizer, os subordinados, né? Mas eram oficiais. Meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Calma, ele te pediu uma coisa simples. Por que você não faz isso que ele está te pedindo? Se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Agora, só porque ele está te pedindo uma coisa fácil e você não quer atender? Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Eu fico imaginando aqui, né, que provavelmente o texto não diz, mas não foi uma limpeza progressiva. A primeira vez que ele mergulhou, ele ficou 1/7 curado. No segundo, 2/7. 3, 4, não. A primeira vez ele mergulhou e saiu da mesma forma, Só na 7ª vez que, de repente, ele saiu com a sua carne como de uma criança e ficou limpo. Quais são as aplicações desse texto? Primeira, por causa do pecado, por mais que o homem seja ou tenha, sempre terá um porém. Sempre. Por causa do nosso pecado. Então você vê uma pessoa, você acha que ela não tem nem sogra, que na casa dele, lá no jardim dele, não tem tiririca. Não é assim, irmãos. Por mais que uma pessoa pareça poderosa, pareça plenipotenciária, que tem tudo, que não lhe falta nada, sempre terá um porém. Sempre. Uma vez, uns tempo atrás, tinha um grande empresário aqui, que ele era o fundador e o dono das indústrias Votorantim, um dos maiores empresários do Brasil, e saiu uma reportagem que ele estava frustrado, porque ele participou lá de um leilão para a compra de uma outra empresa, e ele não conseguiu vencer aquele leilão, e ele estava frustrado porque ele não venceu o leilão. E assim é. A pessoa, ele é milionária. Ele compra um iate. Daí no dia que ele vai lá velejar lá com o iate, ele encontra outro que tem um iate maior do que o dele. Pronto, lá se foi a alegria dele. Ou então a pessoa também se julga o campeão, indestrutível. Daí ele vai no médico, o médico pede lá ainda fala chapa? Ainda fala esse termo? Tira uma chapa. Como é que fala agora? Hã? Tira um raio-x. É que no meu tempo falava assim, tira uma chapa. Daí o médico pega aquela chapa e coloca ali naquele aparelho lá que ele vê assim, e faz assim. Acabou com a vida dele. É assim, irmãos.
embora isso seja dramático, mas nos serve de consolo. Então, quando nós estamos com problema com alguém que a gente julga ele muito poderoso, nós precisamos lembrar disso daqui. E também quando nós estamos invejando outras pessoas, nós precisamos lembrar disso daqui. Nós vemos isso no mundo empresarial, no mundo artístico, né? Tempo atrás, nós não recebemos a notícia aí do suicídio de Robin Williams. Um cara que ganhou Oscar, era um ator reconhecidíssimo, premiadíssimo. E por que ele deu cabo da sua própria vida? Porque ele também tinha um porém. E é assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Quer dizer, olha esse texto aqui que eu não comentei, mas vou comentar agora. Através de Naamã, Deus, esse Senhor aqui, tudo maiúsculo aí, no texto original é Yahvé, Jeová, dera vitória à Síria. Quer dizer, Deus já havia usado Naamã, mesmo Naamã não conhecendo o Senhor. Era ele herói de guerra, herói da guerra. Porém, leproso. Então todos nós temos as nossas lepras. Precisamos estar atentos e não perdemos as oportunidades de falarmos de Cristo. Aquela menina era uma escrava. Ela estava na casa do poderosíssimo Amã. Ela era apenas uma menina israelita, escrava. E ela viu a situação. Ela falou assim, se o meu Senhor procurasse o profeta que tem lá em Samaria, ele seria curado. Irmãos, nós estamos atentos às situações em torno de nós, para nós também testemunharmos a respeito de Cristo, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas. Nós precisamos estar atentos a isso. Olha, Colossenses 4:3. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós. Paulo falando. Para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele estava preso. E o que ele estava pedindo? Para ele ser livre? Irmãos, os irmãos não acham que a gente também precisava mudar um pouquinho o foco das nossas orações? A gente deixar de ser crente 6 horas? Você conhece os crentes 6 horas, né? Os mais antigos aqui na igreja conhecem o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas para minha vizinha, 6 horas pelo meu pai, 6 horas... A gente precisa mudar um pouco o foco. A gente precisa ver, começar a ler e entender as orações de Jesus, as orações dos apóstolos, dos profetas, e ver o que eles pediam. Paulo preso. Irmãos, faça um jejum, faça uma vigília aí para que eu seja solto. É isso que ele pede? Não. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, por ele, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Você já fez essa oração? Para que Deus abra a oportunidade para que você possa testemunhar de Cristo? Nós precisamos disso. Nós precisamos estar atentos. E nós precisamos orar para que Deus abra a oportunidade. Senhor, eu vou viajar. Abre a oportunidade para que eu possa testemunhar do Senhor para o motorista, para a pessoa que vai me atender, para o meu companheiro de viagem. Estarmos atentos. Muitas vezes, a única razão de estarmos em determinados lugares é para testemunharmos. Às vezes Deus te abriu essa porta de trabalho que você está, ou de estudo, ou seja ela qual seja uma doença, que você vai ficar internado uma semana no hospital. Paulo, ele
estava preso. Aquela menina, está registrado, o que ela falou nas escrituras, não tem o nome dela, mas foi registrado para a posteridade, que ela estava lá, e ela foi levada lá para quê? Para testemunhar a respeito do profeta que havia em Samaria com o seu senhor Naamã. E nós pudéssemos, depois de quase 3.000 anos, estarmos aprendendo com aquela menina. Vocês percebem, né? Que as mulheres, elas não precisam estar no púlpito pregando para que elas possam ensinar alguma coisa. Elas também ensinam através das suas atitudes. Mas muitas querem pregar. Filipenses 1, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, estava preso, tem, antes, quer dizer, primeiro de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo estava ali preso e ele testemunhava de Cristo para aqueles soldados que estavam de guarda. Sabe esse ditado popular assim, que todos os caminhos levam a Roma? O André já falou sobre isso aqui. Então, Roma construía estradas para que o exército tivesse facilidade em chegar aos locais conquistados e aqueles que deveriam ser conquistados por Roma. E olha, aqueles caminhos, eles foram construídos para que o exército se locomovesse, ok? Só que, através de Paulo, muitos soldados ouviram do Evangelho. E o que aqueles soldados faziam? Eles iam para todos os lugares do Império Romano, e o que eles faziam? Testemunhavam de Cristo. Irmãos, esse Deus é extraordinário. Aquilo que aparentemente para nós parece bom, muitas vezes para Deus não é. E muitas vezes, aquilo que para nós parece mal, Deus está usando para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus decretos. Antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Quer dizer, os soldados ouviam e falavam com outros. E conforme eles se deslocavam, eles levavam o Evangelho. De tal forma que o Evangelho se espalhou por todo o Império Romano. O próprio Paulo falando para Timóteo, em 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então é o seguinte, nós precisamos lembrar que antes nós estamos no nosso trabalho para testemunharmos de Cristo. Na nossa casa, no nosso condomínio, no nosso clube, em todos os lugares. Nós somos soldados de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Então a nossa missão primeira é nós testemunharmos de Cristo. É lógico, irmãos, que isso é feito com sabedoria, isso é feito com discernimento, isso é feito nas horas corretas, das maneiras corretas. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Não devemos fazer acepção de pessoas. Aquela menina, ela falou para o seu dono. Né? Então, nós não devemos fazer acepção de pessoas em todos os sentidos. Nem se a pessoa é grande do ponto de vista humano, ou se ela é pequena. Então, nós não devemos desprezar nem o dono da empresa, e nem a faxineira, e nem o contínuo, nem o office boy. Nem sei se tem contínuo ainda, essa palavra existe ainda. Nem o datilógrafo.
E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes, a gente quer evangelizar a nossa vizinha, que a gente não tem oportunidade, e às vezes nós estamos desprezando aquela pessoa que trabalha com a gente dentro de casa. E às vezes, a gente teria mais oportunidade de testemunhar de Cristo daquela pessoa que está com a gente ali dentro de casa, do que com a vizinha, que Deus não abriu oportunidade. E aquela pessoa, espiritualmente, é invisível para nós. Não é verdade isso? Aquelas pessoas pequenas, menores, do ponto de vista humano, né? Muitas vezes elas estão invisíveis, a gente não se preocupa. Porque, olha, eu vou me dedicar a evangelizar a funcionária aqui de casa esse ano. Temos acesso direto a Deus e não precisamos de intermediários. Então, o que aconteceu lá? Naamã foi falar com o rei da Síria e ele pegou e mandou ele para o rei de Israel. Não precisava. O profeta ali, ele era o representante de Deus na situação ali. Então, a palavra da menina é que ele fosse buscar o profeta, não o rei. E muitas vezes nós temos acesso direto a Deus e a gente vai buscar outra pessoa. Eu vou falar com o meu pastor, ele tem uma oração forte. Como se houvesse, né, oração forte e oração fraca. Então, nós, através de Cristo, nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de intermediário para levarmos as nossas petições diante de Deus. Nós podemos pedir oração dos irmãos. Podemos, devemos, mas nós temos acesso direto a Deus. Deus opera da maneira como Ele quer. Então, o rei lá falou assim, o Naamã falou assim, eu poderia me banhar lá em Damasco mesmo, lá no Farfar. Não, mas a ordem de Deus é que ele fosse no Jordão e fosse 7 vezes. E muitas vezes nós queremos impor a maneira como Deus age. O cego procurava Jesus, um cego, Jesus tratava de um jeito, curava de um jeito. Outro cego, ele curava de outro jeito. Jesus foi procurar figo na figueira e não encontrou. E ele secou a figueira imediatamente. Depois ele vai contar uma parábola que acontece a mesma coisa, numa figueira que não dava fruto, e ele pega e manda que espere 1 ano, adube, afofe a terra, e depois de 1 ano vai ver se deu fruto ou não. Percebe? Então, Deus age comigo de uma maneira, e Ele vai agir com maneira diferente de você, ou com outro irmão. Ele faz assim. Ele é rico. Ele é diverso. Ele é criativo. Deus opera com quem Ele quer. Irmãos, é interessante, né? Muitas vezes a gente fica com receio de falar a respeito da soberania de Deus. Ou então a gente fala da soberania de Deus, as pessoas falam assim, vocês só falam nisso. Olha quantas lições nós estamos tirando dessa passagem aqui de Naamã, não é? E nós poderíamos tirar outras, nós não temos tempo para isso. Mas, olha que passagem rica. Mas sabe o que Jesus, a aplicação que Jesus fez quando ele se referiu a essa passagem? Vamos lá. Lucas 4, 25 a 30. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Nós já vimos isso. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Daí, ele vai falar dessa passagem. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Então você acha que esse negócio é novidade, de que quando a gente fala da soberania de Deus, que Deus escolhe, que Deus tem os seus escolhidos,
as pessoas ficam bravas, elas rangem os dentes, elas espumam pelos cantos da boca. E nós estamos falando de evangélicos. Eles te odeiam quando a gente fala isso. Quando a gente fala isso, esse atributo de Deus, eles odeiam a Deus. Mas não é novidade. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Por quê? Olha o que ele tinha falado. Nos tempos de Elias, tinha muitas viúvas com fome, pobres em Israel. E Deus visitou só uma estrangeira. Nos tempos de Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Mas Eliseu foi enviado apenas a um. Naamã, o sírio, um estrangeiro, um gentio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Não é chegada a minha hora. Essa daqui é uma grande prova de que, quando Jesus foi morto, ele entregou a sua vida. Porque ele poderia ter feito a mesma coisa naquela situação. Então lá em João 6, quando você vê assim, por causa disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não queriam mais segui-lo. E Jesus chega para os discípulos e fala assim, e vocês também não querem ir? Ele fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que Jesus havia falado? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus fala isso? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e não queriam. A pessoa fala assim, esse Deus eu não quero. Esse Deus que escolhe, eu não quero. Esse Deus que determina, eu não quero. Falam isso. Quando voltam os 70, e eles voltam todos, Jesus mandou 70, né? Senhor, olha, quantos milagres nós fizemos, quantos sinais, como Deus operou através de nós. E Jesus concorda, fala assim, olha, eu vi os demônios subindo e descendo e tal. Mas Jesus fala assim, mas antes de tudo isso, de vocês terem operado todas essas maravilhas, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês foi escrito no livro da vida. Jesus estava sempre falando isso. E as pessoas odiavam. E as pessoas continuam odiando. Jesus tinha muitas aplicações a fazer com a história de Naamã. Mas quando foi fazer, falou sobre a liberdade que Deus tem de escolher quem Ele quer, sem ter que dar explicação para ninguém. E finalmente, só Cristo pode nos limpar. Então, como eu falei, porque por causa do pecado, nós temos as nossas lepras. Nós somos considerados imundos diante de Deus. Sem Cristo, todos os homens. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo. Em outras palavras, mas todos nós somos como o leproso. E quem está falando aqui é Isaías. E ele não está falando assim, vocês são, não, nós somos. E todas as nossas justiças, quer dizer, todas as nossas obras, tudo aquilo que a gente faz para agradar a Deus sem Cristo, eu vou me esforçar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu não vou fazer aquele outro, e não vou fazer aquele outro. Se for fora de Cristo, todas as nossas justiças, como trapo da imundícia, como trapo do leproso. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Só Cristo pode nos curar.
Só Cristo pode fazer com que as nossas vestes fiquem brancas como a neve. Salmo 51, 7. Oração de Davi. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, tira o meu porém. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, ali simbolicamente, Naamã foi purificado pelas águas do Jordão, pelo poder de Deus. E nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Deus seja louvado.